Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Nós estamos terminando aqui o último domingo que temos dedicado uma série de mensagens sobre a família. E eu gostaria de tratar hoje um tema sensível, que é o casamento, o que Deus uniu, e abordar principalmente a ideia de Jesus, o pensamento bíblico acerca de casamento, divórcio e novo casamento. Então, esse assunto talvez não dê muito ibope assim, mas nós pastores amamos vocês a ponto de ter que falar a verdade da palavra de Deus. Então preste bem atenção, porque nós vivemos tempos complicados e interpretações diversas sobre esse assunto. Esse assunto é importante porque você vê que hoje, a cada 10 casamentos que são feitos, quase a metade está se desfazendo. Então, aqueles que se casam, inclusive dentro da igreja cristã evangélica, a estatística é semelhante àqueles lá fora. Então, assim, nós não vivemos num gueto, num contexto que não está acontecendo aqui dentro do seio da igreja. Acontece. E quase metade dos que se casam estão se divorciando, 70% se casa de novo. E se esses 70% se casam de novo, se pensa o seguinte: não deu certo uma história, foi compatibilidade de gênios, a culpa é sempre, talvez jogue mais para o outro do que para si mesmo. Desses 70%, então, que casam de novo, se separam novamente. Então veja que é um problema que se torna crônico e a raiz está no coração e não no casamento em si. E, infelizmente, obrigado, meu querido, a gente vê que há uma geração até de pastores, de liderança, na atualidade, se separando, tendo novas uniões e fazendo exatamente, às vezes, do que eles pregavam no início. E para justificar sua conduta, então interpreta uma teologia, ou uma interpretação bíblica de uma maneira mais liberal, de uma maneira mais moderna, e acerca do casamento, do divórcio e do novo casamento. Bom, então você já viu que é uma palavra que tem peso e é importante para nós, porque mexe com a estrutura da vida, mexe com a estrutura da igreja, mexe com a estrutura da sociedade, mexe com a estrutura dos nossos familiares. E não há divórcio sem dor, sem trauma, sem ferida. Não tem. Me mostre um. Né? Não há divórcio sem vítima. E é impossível a gente rasgar, né, essa união que a Bíblia fala que se tornam ambos uma só carne, e sem sofrimento, sem dor. E embora assim, a sociedade moderna esteja fazendo uma apologia nesse sentido, de facilitar o divórcio é facilitado hoje em dia. Antigamente tinha até dificuldade, você tinha que ir no juiz, complicado. Hoje, se tiver consenso, você vai até no cartório e resolve de uma forma rápida. De um lado, resolve logo. De outro lado, a gente vê que essa facilidade já não interpretam, mas já não levam em conta os princípios de Deus para o casamento, que são princípios eternos, porque Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus vai ser o mesmo eternamente. E assim, com base nessa mudança, toda a sociedade é afetada, os costumes sociais são afetados, toda essa ideia de casamento é afetada e a forma como se constrói até as relações afetivas. Se criou uma figura nova de união estável, em que as pessoas só se unem, mas se você for ver segundo a lei, não muda o status, como é que eu posso falar? Civil, social ou civil, porque ainda é solteiro segundo a lei. E esse número de casamentos tradicionais
no Brasil, seja no casamento civil quanto religioso, nunca foi assim tão baixo, sabe? Esse percentual que já foi de 49%, foi caindo para menos de 38%, agora 37 e poucos por cento. Porque a gente vê que no casamento que se trata no Velho Testamento, havia uma fusão de leis civis e religiosas, porque Israel era um povo separado, um povo sacerdotal. Contudo, nós hoje vivemos uma separação do Estado e com a igreja. E essa visão, às vezes, da bênção de Deus para o casamento, por muitos não é vista como necessário, simplesmente uma união civil. E aquilo que, então, a gente vê que algo que se considera como uma conquista da sociedade moderna, que seria a solução para um convívio ruim, que eu vivo mal, e, como eu disse aqui, às vezes é sempre a culpa de alguém, Jesus veio de uma forma diferente. E a ideia, nós vamos ficar com a ideia bíblica de Deus ou da sociedade? Você acha que Deus tem que aprender com a sociedade? Nós temos algo a ensinar a Deus? E o intuito, então, dessa palavra é ver o que a Bíblia tem a dizer. Eu vou me ater principalmente no livro de Mateus, que eu já tenho feito, se você for observador, tenho estudado vários capítulos salpicados, né, ao longo do tempo aqui, baseado no livro, no Evangelho de Mateus. E Mateus, ele fala em 2 episódios sobre esse assunto. Quando Jesus estava no Sermão do Monte, iniciando o seu ensino, querendo passar essa verdade, e depois Mateus 19. Vamos ler Mateus 5, então, 32, por favor. Primeiro, Jesus disse, olha só, Sermão da Montanha, dando fundamento dos ensinos dele. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto, e aí começa agora a exceção, por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, aqui já deu uma introdução grave, que agora nós vamos passar para Mateus 19, então, que ele volta a falar sobre esse assunto, e vou me ater mais a Mateus 19, depois salpicar alguns versículos aí. Bom, quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Versículo 2, por favor. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Então, Mateus está fazendo uma parada, né, que Jesus, tendo saído ali, está mudando de estratégia. Jesus estava na Galiléia, que é no norte de Israel, agora está indo em direção a Jerusalém, a Judéia. E essa mudança geográfica significa algo de importante, porque ele está indo para a crucificação, está no caminho. E ali a gente vai ver a oposição crescendo e a importância do discipulado, que se torna mais exigente. Os capítulos anteriores, nós vemos muitos milagres, parábolas de Jesus, né? E agora ele é confrontado pelos fariseus, que eram os críticos da época, que interpretavam a lei e queriam pegar Jesus em alguma falha. Então vamos para o versículo 3. E alguns fariseus aproximaram-se dele para o pôr à prova. Então vê que a intenção não era boa. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Por isso que o tema da palavra, ao invés de ser divórcio ou casamento e divórcio e novo casamento, a ênfase maior bíblica é na união e no casamento. Jesus reporta a Gênesis. Assim, versículo 6, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe.
Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar-se de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhes disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem pode aceitar isso, que aceite. Então, meus irmãos, Mateus 19 é um ensino aqui de Jesus mais profundo acerca desse tema. Jesus não estava só respondendo aqui a pergunta dos fariseus que queriam o pôr à prova. Na verdade, Jesus estava expondo o coração humano e restaurando o propósito original de Deus ao instituir o casamento, que no reino de Deus o entendimento é diferente, que a cultura é diferente. Como eu disse aqui, essa geração atual, ela banalizou muito as alianças e o casamento se tornou algo que pode ser descartado. Já disse o poeta Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure, posto que isso é uma chama. Há um poema dele assim, né? É coisa que pode se apagar. Então a gente vê muito, o importante é ser feliz. Se eu não estou sendo feliz, o importante é a minha realização pessoal e muitas vezes a afirmação que o amor acabou. E acham que isso é o fim de tudo. Nós estamos nos reportando a Bíblia e a afirmação que Jesus disse. Jesus leva eles de volta ao princípio, né? Eles citam Deuteronômio aqui, o livro de Deuteronômio, que de fato diz isso, que Moisés permitiu o divórcio. E enquanto eles estavam preocupados, quando é que eu posso me divorciar? Jesus não estava se atentando, porque a preocupação era humanamente, era egoísta e era para achar motivos por que se divorciar. Jesus diz assim, no princípio não era assim. Jesus se reporta ao início da criação, reporta a Gênesis, reporta-se ao Éden. E esses fariseus, eles sempre perseguiram Jesus. Eles queriam encontrar um motivo. E essa pergunta era capciosa, era uma pergunta para cair numa contradição, numa disputa. E a discussão, então, se torna polêmica. E todos eles são um ambiente conhecedor da lei, um ambiente judaico, um ambiente em que toda essa marca da lei de Moisés, como tem sido estudado aqui na escola dominical, era enfatizada. E isso era motivo de discussões dos principais rabinos da época. E se Cristo, então, tivesse respondendo essa pergunta negativamente, então ele estaria abolindo o que Moisés falou. E a gente sabe que Jesus veio cumprir toda a lei. E se essa resposta fosse afirmativa, talvez dissesse que ele não fosse o profeta de Deus. E havia, nesse tempo, e é importante dizer aqui, duas escolas de interpretação, dois rabinos importantes, dois intérpretes da lei, que abordavam esse tema de uma forma mais diferente. Essa escola de um rabino chamado Shammai era mais rigorosa. Então, ela abordava exatamente isso. O divórcio só poderia ocorrer num caso de imoralidade sexual. Já havia um outro rabino chamado Hillel, que era mais liberal, e ele advogava que qualquer motivo poderia ser feito. Então, pensa que se uma mulher
tivesse com mau hálito. E se você está com problema de estômago, se você está com uma hiperacidez, ninguém acorda aqui, se não escovar o dente, vai ter um mau hálito, concorda? Se a mulher, se ela ficasse enrugada, se ela ficasse velha, ou até se achasse uma mulher mais interessante. E essa era a visão maior do século I lá na Judéia. Então, ou seja, o debate saiu do aspecto da santidade da aliança para o território de um egoísmo masculino, em que os homens poderiam impor à mulher essa separação. E pense numa época que elas não tinham proteção da lei maior assim, e que também não tinham muito como prover o seu sustento. E essa tamanha de variedade de ideias de divórcio era um campo minado que eles estavam querendo expor Jesus. E não importava muito até o que Jesus respondesse, né? Porque ofenderia de um lado ou de outro, porque a ideia era causar confusão. Eu percebo que aqui os fariseus, como intérprete da lei, eles não estavam preocupados com a fidelidade. Eles tinham o Pentateuco, não estavam preocupados com o que Deus havia falado no início de Gênesis, simplesmente queriam defender o poder masculino ali, a própria conveniência pessoal. Jesus, então, é confrontado. Então, quando é permitido o divórcio, Jesus, em vez de responder a sua pergunta, e muitas vezes você vai ver, Jesus colocava outra pergunta para eles refletirem. E a pergunta era: vocês esqueceram, então, do que foi no início, do que foi o propósito inicial do casamento? E, então, essa lógica dos fariseus vai ser desconstruída, porque Jesus é o intérprete maior da lei. Jesus leva de volta. Vocês não leram, vocês não viram o que foi falado no início? Isso é impressionante, porque Jesus usa a própria Escritura para corrigir a interpretação errônea da lei, né? Então, assim, a conclusão que a gente chega é que o problema dos fariseus não era a falta de leitura bíblica em si, mas leitura sem uma submissão do coração. E a gente vai ver que Jesus afirma que o problema era a dureza do coração. E a afirmação é que Deus criou homem e mulher, então. Vocês não leram no princípio, né? O casamento, então, meus amigos, não nasceu de uma cultura, não nasceu da sociedade, de uma tradição humana, mas foi criado pelo próprio Deus. Se foi o próprio Deus que estabeleceu, nós temos que levar em consideração muita seriedade para o casamento. Veja que Deus, no Éden, instituiu o casamento, não instituiu o divórcio, porque nós estamos vivendo num mundo perfeito, ainda sem o pecado. O casamento, então, era expressão da vontade de Deus, e não o divórcio. Aí, Deus, então, permite o divórcio, está, de fato, na Bíblia, no livro de Deuteronômio, mas jamais o está ordenando, né? Por quê? O casamento, antes de ser uma instituição humana, ela é uma instituição divina. De maneira que nós não podemos tratar como tema, né? E a Bíblia diz lá que então o homem deixará o pai, deixará sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso está falando do quê? De um compromisso, de uma nova identidade familiar que é construída. E disse Deus então, e serão ambos uma só carne. Então é uma união física, passam a conviver juntos, é uma união sexual também carnal, é uma união espiritual, porque só se tornam um se você entender que espiritualmente estão unindo num projeto, né? Porque ambos continuam sendo pessoas diferentes, com identidades diferentes, com personalidades diferentes, porém se unem de uma forma espiritual, e é uma união que tem um pacto. E a Bíblia então diz que os dois se tornarão um só. Então, meus amigos, essa ideia de que eu entro simplesmente para ser feliz ou enquanto for feliz,
ou enquanto funcionar, ou enquanto tiver emoção, não é bíblica. A aliança nunca foi sustentada por emoção, porque às vezes há momentos do casamento que você não quer dar beijinho, não quer estar na hora falando, meu querido, vem cá, meu amor, ou com um momento romântico, né? Mas o casamento, a sustentação é por graça, por perdão e por temor a Deus e respeito a Deus. Senão o casamento não se mantém. Todos que casados são há mais tempo sabem que enfrentam dificuldades em alguns momentos. O casamento, na ideia de Deus, e agora, embora continuando, não é só unindo pessoas perfeitas. Embora fosse no Éden, continua o propósito original de Deus. E se nós entramos depois no pecado e somos frutos do pecado do nosso primeiro pai, que é Adão, são pecadores que precisam que se ofereça a graça um ou outro para que o casamento se mantenha. Concordam comigo? E assim, o segredo é não permitir que as coisas que estão erradas, que estão quebradas, continuem perpetuadas, mas sim ter um coração aberto para consertar a história. Então Jesus, ele vai na contramão do entendimento ali, e hoje também do entendimento tão moderno, que se troca de família, se troca de relacionamento, se troca de pai e mãe, se troca de igreja, se troca de tudo. Jesus falou, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus, então, não está tratando o casamento como coisa banal. Vou repetir. O que Deus uniu não é o que o pastor uniu, ou nem é que vocês só se uniram. Né? É Deus unindo vidas. Tudo bem até aí? Bom, os fariseus, então, voltando aqui, eles tentam Jesus. Então fala assim, essa pergunta assim, por que Moisés então permitiu dar a carta de divórcio? Bom, ele permitiu, Jesus afirma, com um único motivo, por causa da dureza do coração. Jesus corrige. Moisés não mandou, o verbo é diferente. Moisés permitiu. Dessa forma, ele não está argumentando contra a validade de Deuteronômio 24:1. Se você quiser, pode botar aí Deuteronômio 24:1. Mas mostrando que esse versículo deve ser lido no contexto dos propósitos originais de Deus para o casamento. Ou seja, Deus não é o autor do divórcio. O homem é que é responsável por ele. O divórcio é consequência do pecado e não uma expressão do que Deus pensa. É bem diferente. O divórcio, é uma profanação da aliança, diz o livro de Malaquias, entre o homem e a sua mulher, a mulher da sua mocidade. E hoje a gente vê ainda a maioria dos homens já mais velhos se separando e sempre casando com mulheres novas, porque a mulher ficou velha e todos nós ficamos velhos. Mas havia um pacto na sua mocidade. Deus fala no livro de Malaquias que estava presente quando foi feita essa aliança. Desse modo, a gente começa a observar que o exercício do perdão continuamente no relacionamento é muito melhor do que o divórcio. Jesus ensinou sobre perdão. Jesus foi, quando questionado sobre a necessidade de perdão, ele foi perguntado se deveria ser perdoar 7 vezes. Jesus falou o quê? Não, 7, muito mais. Você multiplica aí 490 vezes. Ou seja, a ideia era que o perdão tem que ser amplo e contínuo. E aqueles que partem agora, então, do livro de Deuteronômio, não observam Gênesis, no capítulo 1 e 12, especificamente, da criação do homem e da mulher, e que isso veio com o mal. Então Jesus, ele não estabelece a sua doutrina na base de Deuteronômio, mas começa a ensinar em Gênesis. Isso faz diferença absoluta. Porque se você quer justificar o pecado, você vai querer buscar na Bíblia, muitos querem interpretar assim, brechas para justificar o teu pecado. Bom, de qualquer jeito, nós não vivemos na lei de Moisés. Nós vivemos numa lei que Paulo chama a lei de Cristo. É uma nova lei, a nova aliança, e não na velha aliança. E assim,
Contudo, Moisés permitiu, por causa da dureza do coração, em casos extremos. E aí eles acham, os fariseus, que tinham descoberto uma maneira lícita de justificar qualquer divórcio, qualquer separação. Né? Então, Deuteronômio também não justificava o divórcio, ou não, como é que eu posso falar? Incentivava. Simplesmente estava regulando uma tragédia existente. Amém? Bom, Jesus então desvia essa pergunta e volta a falar. Isso não ocorreu no início, vou repetir aqui. No início não era assim. O propósito original não é assim. Na ideia ideal de Deus para o casamento, não era assim. O casamento nasceu no coração, nasceu para ser algo, para ser durável. Né? E esse ideal do casamento ainda permanece. Ele não terminou. Né? E Jesus reconhece que quando entrou o pecado no mundo, entrou então a divisão, entrou a dor, entrou a dureza do coração, e a raiz do problema então está no pecado, está na dureza do coração. É o pecado humano, é o orgulho humano, é o egoísmo, é olhar só para si, é a infidelidade então que é capaz de fazer, é a falta de perdão, a dureza em si que toma e domina todo o nosso ser. Gente, o ego humano é destruidor de todas as coisas. Quando você se torna o centro. E o casamento não é quando você se torna o centro, é quando o outro se torna o centro. A ideia é que você faça o outro feliz e não seja feliz. E dessa maneira, se ambos tiverem a ideia de fazer o outro feliz, felizes serão. O segredo de um casamento, então, não é encontrar a pessoa certa em si, mas você ser a pessoa certa. Jesus estabelece uma doutrina, então, fundamentada em Gênesis, em que os dois se tornam uma só carne. Essa imagem é marcante. Um só. E isso não traduz só a relação sexual em si, mas também agora o horror de se dissolver uma só carne, se partir no meio. Né? Em Mateus 5, como nós já lemos rapidamente aqui, no início do seu sermão, Jesus já queria, logo no início, o primeiro ensino, estabelecer um padrão divino para o casamento. Né? E você vai ver que no Sermão da Montanha, Jesus várias vezes assim, vocês ouviram isso, porém, eu falo agora de uma maneira diferente, eu vos digo. Isso acontece, ou seja, se viver um período, vocês estão vendo que agora é o período novo. Né? E assim, as mulheres e os homens, principalmente os homens aqui, as mulheres, não podiam, de qualquer maneira, quebrar esse pacto. Porque era uma aliança feita na presença de Deus. Eu vou repetir aqui. Né? E assim, a lógica de Deus de Jesus, parece se alinhar mais com a visão de Shammai, que era simplesmente uma regra, uma cláusula de exceção, que era a imoralidade sexual. Porque isso também tinha a ver com Gênesis na visão de uma só carne. Jesus, então, expõe o coração humano, expõe os fariseus como eles pensavam. Jesus centraliza de novo e bota as coisas no seu devido lugar, né? E assim tiram de uma compreensão errada. Se você tem uma compreensão errada, se você vê a sociedade, se teus amigos, se alguns pensam assim, se a própria lei do país pensa na facilidade, Jesus não pensa assim. Embora ele não romantize a realidade humana. O pecado entrou, tinha dureza do coração, foi permitido o divórcio. E ele diz que só podia ser agora por imoralidade sexual. O termo imoralidade sexual, no original, no grego, é uma palavra conhecida como porneia, daí a origem da palavra pornografia. Né? Isso abrange adultério, abrange imoralidade sexual ou relação sexual ilícita. Que o sexo é santo, e a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que bem-aventurado ou feliz é o leito. Ali fala da relação sexual, o coito, sem mancha, sem mácula. Não é o leito cama em si, mas a relação de um homem com uma mulher. Bom, obviamente, se o divórcio, então, ocorre sem a sanção
de Deus, sem a permissão para um segundo casamento, então qualquer outra união que se segue é o quê? Adultério. Então esse tema fica relevante. Por quê? Você vai conviver com pessoas, vai poder orientar pessoas, vai poder passar a visão bíblica e vai poder avaliar a sua vida segundo a ótica de Jesus e não da sociedade. Se um casal se divorcia à mercê da lei divina, mesmo que o Estado considere como separados e legalmente livres, nós não temos amparo bíblico para afirmar isso corretamente. Então, meus amigos, os discípulos ficaram até assustados. Por quê? Estão acostumados com a flexibilidade. Pode separar por qualquer coisa. Então, é muito complicado. Talvez seja melhor não casar. Eles ficaram até nesse questionamento, né? Sabe? Então, o Senhor queria prevenir dores, traições que são uma facada no coração de qualquer cônjuge. A pessoa fica abandonada, se sente destruída, emocionalmente ela fica abalada. Isso é normal, seja com um homem ou uma mulher que viva uma situação desse nível. E a igreja, e nós, como discípulos de Jesus e seguidores do seu ensino, precisamos defender a santidade do casamento. Sabe? E entender que não é, às vezes, o amor emocional ou sentimental que sustenta o casamento, mas é a decisão, e o amor, decisão, é importante. Bom, eu não vou ler aqui dos discípulos, vou pular aqui, porque Jesus estava elevando o nível. Em todo o seu ensino da graça, nunca Jesus rebaixou. Ele pega um peso, quem olhar para uma mulher com intenção adúltera, já o quê? Adulterou. E sabe, Jesus chega a ensinar que é melhor você cortar o teu braço, tirar o teu olho se ele te faz pecar, do que você perder a tua vida espiritual. Bom, se Jesus considera uma relação adúltera, obviamente, quem está nessa relação adúltera se encontra em pecado. E a dúvida, então, a pergunta que eu faço a vocês agora. No céu se entra com o pecado? Não. Se eu não confessar os meus pecados, se eu não arrepender, se eu não mudar de vida e de conceito, eu não acho o perdão de Deus. O pressuposto básico de um perdão é primeiro o arrependimento e a consciência do pecado para que depois, então, você mude. E casamento, então, meus amigos, não era essa brincadeira que eles achavam que era. É uma aliança. É uma coisa séria, permanente, radical. Então, eu não tenho dúvida, e todos os que a gente orienta para o casamento e vamos fazer, eu falo, se você desistir até no dia, não tem problema, meia hora antes. Vamos lamentar as dores que vai causar, mas pior é você se comprometer e depois quebrar, porque Deus é testemunha da aliança que é feita entre você e a mulher. Sabe? Então, alguns, disse Jesus, que nasceram eunucos, tiveram um problema congênito de nascimento, outros foram feitos eunucos, e infelizmente, alguns que cuidavam na história das mulheres dos reis, eram castrados para que não desenvolvessem a sua sexualidade, aí não tivesse envolvimento com as mulheres, eles cuidavam das mulheres. Salomão, então, foi um cara que a Bíblia fala tão doido nesse sentido, que teve 1000 mulheres, né? 700 concubinas, 300 mulheres, no final todas elas ficavam num palácio e tinha aqueles que tinham que cuidar. E há aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Há gente que abriu mão da sua sexualidade para viver o reino de Deus na totalidade. A gente vê que o próprio Paulo, a gente não sabe se ele era viúvo, se ele foi separado ou se solteiro no absoluto, embora para pertencer ao sinédrio era uma condição de estar casado, então a maioria das pessoas creem que era uma condição assim, porém ele julga, depois interpretando e falando em 1 Coríntios 7,
acerca da solteirice, que nem todos podem viver assim. É melhor se casar do que se abrasar. Então, ele achava que ele, até o próprio caso dele, em virtude da perseguição, e ele era um cara itinerante que não parava. Imagine você ser perseguido com uma penca de filhos, naquele tempo não se praticava, não tinha, hoje como tem contraceptivos e uma prevenção nesse sentido, e com mulheres. Então, numa visão contextual, era melhor assim, porque você ficava mais livre e não se preocupava. Alguns, então, que se fazem eunuco pelo reino de Deus. Não são todos. Aqui a Bíblia não está, como é que eu posso falar, incentivando a mutilação física. Não tem nada a ver com isso, né? É por um propósito maior, a pessoa decide seguir assim, tá? Bom, nós temos que encontrar em Deus um motivo maior. Por quê? Se nenhuma experiência nesse mundo satisfaz o nosso ser, só Deus preenche, então, ele é o motivo maior da nossa vida, né? E muitos entram no casamento esperando o quê? Salvação emocional. Quer encontrar uma bengala para viver. Outros querem provisão financeira. Tem gente que se casa por interesse, né, financeiro. Tem outro que é para preencher para a sociedade, porque todo mundo casa, eu caso. Não, só Deus satisfaz plenamente. Tem gente que é solteira e é plenamente feliz. Embora... no início, Deus tenha falado que é melhor serem dois do que um, né? E assim diz Eclesiastes 4, porque tem maior propósito, tá certo? Mas casamento é bênção, mas não é o salvador de ninguém. Quem salva é Jesus. Não deposite no cônjuge a responsabilidade da tua salvação, mas a você mesmo. Então, a despeito dessa cultura moderna, Jesus não relativiza isso e ele fala que o casamento é importante, que a fidelidade importa, que é uma aliança verdadeira. E Paulo, vou repetir aqui, chama a lei de Cristo, a nova aliança, a lei de Cristo. E eu vou me voltar aqui, porque o texto tem a ver, é um tema longo, um texto longo, que talvez eu não esgote totalmente aqui hoje, mas eu vou, porque se a gente parar agora em 1 Coríntios 7 e ficar só em 1 Coríntios 7, é um capítulo inteiro falando sobre dúvidas acerca do casamento. E Paulo responde essas dúvidas. Eu vou citar aqui o que tem a ver agora com o novo casamento, para complementar aqui o ensino. Então, 1 Coríntios 7, 6, por favor, abre aqui. Aos casados, né, eu digo isso como concessão, não como mandamento. Vamos lá. Gostaria que todos os homens fossem como eu, porque ele estava solteiro, vivendo um momento difícil, a igreja estava sendo perseguida, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. E a gente viu lá que uns foram castrados, uns se fizeram eunucos, outros nasceram assim. Versículo 11, por favor. Pula um pouquinho. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Deixa eu ver aqui, 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. O que aconteceu aqui? Imagine que as pessoas estavam se convertendo à fé cristã. Paulo aqui nesse texto, aqui, quando cita não o Senhor, está se referindo ao ensino de Jesus, como citado agora em Mateus. Ele agora, como apóstolo, e no versículo 40 você fala, ele chama que tem o mesmo Espírito, e toda a Escritura é divinamente inspirada, então esse texto não é secundário, ele está só acrescentando algo que que Jesus não havia falado. Pessoas se converteram e um cônjuge não era cristão. E aí então, a dúvida era, se eu tenho um cônjuge não cristão, então eu posso me separar? Eu posso ter um novo casamento? Paulo fala não, porque ele reporta a aliança. Então ele diz o seguinte, só se o cônjuge
que não é cristão não consente em viver com você. E fala da santidade até que a pessoa tem quando o Espírito Santo habita em você, que o marido santo santifica a mulher e a mulher santa santifica o marido. Por quê? Paulo está reportando que isso é uma aliança. Então, o casamento, ele vai exigir perdão, e o cônjuge que não entende a fé cristã e muitas vezes vai confrontar, vai exigir da outra parte cristã o quê? O perdão, a renúncia, entender o propósito de Deus e abençoar ele. É certo que o casamento não é baseado, então, no sentimento, porque o sentimento, ele oscila. Hoje está de um lado, daqui a pouco está de outro lado. Talvez essas pessoas ficassem em crise. É normal, porque não tem o entendimento. Mas Paulo está falando o seguinte, a aliança permanece. Né? Agora, ele diz no versículo 15, então, por favor, todavia, se o descrente separar-se, isso é iniciativa do que não é cristão, não é crente, que se separe. Se ele não quer, quando uma sentença, você não tem como obrigar a outra. Em tais casos, então, agora uma segunda cláusula de excepcionalidade. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Servidão se chama escravidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, somente quando um cônjuge incrédulo abandona o casamento, e aí então vai seguir a vida dele, ou a parte então ofendida, mas que estava lutando para manter o casamento, se torna livre, porque foi rompida a aliança feita, né? Então Jesus, vou repetir de novo aqui para não ter dúvida, Jesus aborda uma relação sexual ilícita ou imoralidade sexual para abrir uma exceção a um novo casamento. Agora, Paulo nos posiciona com uma nova cláusula de exceção em que um cônjuge incrédulo decide não conviver mais com aquele que tem fé. E se você tiver que largar a tua fé ou ficar com o cônjuge, você vai optar por Jesus, concorda comigo? Esse é um amor maior, né? Então a gente tem que tratar do texto bíblico com muito temor e com equilíbrio, né? Aqui nós estamos vendo que então Deus não omite o pecado humano e nem diz que não pode haver um novo casamento, mas estabelece quando e como se pode ter um novo casamento, né? Bom, já medi 2. Nós estamos vendo aqui, então, que o casamento é coisa séria. Não pode ser tratada com superficialidade. É uma aliança santa, né? Que a reconciliação e a restauração, ela deve ser buscada ao máximo possível. Se você recebeu, a gente canta, recebi um novo coração do Pai. Coração o quê? Regenerado. Coração que é inspirado por Jesus. Então, meus amigos, a gente tem que ser humilde, e é uma luta às vezes. Eu sei que não é fácil você conviver com esses dramas dentro de casa. Mas que a imoralidade sexual, e esse outra que Paulo chega a dizer agora, essa outra cláusula, ela esgotada, eu vou dizer assim, a possibilidade de um convívio de forma irreconciliável. Então a Bíblia coloca a possibilidade de um novo casamento. Mas que aqueles que nascerem de novo, também nesse texto, eu não vou poder ler aqui todo, e no versículo 20, então bota o 20 aí, por favor, fala que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então você se converteu, o teu cônjuge não se converteu, permanece. Você não tem que separar e nem arrumar motivo agora. Porque o casamento, Deus é testemunha. Então, os que estão solteiros aqui, ainda não se casaram, a gente já vê aqui a observação do temor que deve ter isso. E você deve buscar, então, a tua vida e centrar o casamento em Jesus. E você deve analisar o seu possível cônjuge muito mais pelo caráter do que a aparência.
né? E você tem que estar encarando entrar nessa aliança de casamento sabendo o peso que é. Agora, aos casados, aqui nós temos que saber a responsabilidade do casamento, cultivar o amor, o perdão, a paciência e com o próximo, mais próximo dentro da nossa casa. Porque o casamento reflete Cristo. E a gente tem no Senhor um espaço para entregar nossas dores, orar e permitir que a graça venha nos curando. Por quê? O casamento aponta para algo maior. Por que a Bíblia não trata o casamento com leviandade, superficialidade? A carta de Efésios, no capítulo 5, diz que Cristo é o noivo, a igreja é o quê? A noiva. E quando ele retrata isso, ele apoia, ele faz uma analogia junto do casamento. Então, todo casamento saudável tem que refletir a Cristo. E Jesus é o exemplo maior, que foi o amor sacrificial. Ele deu a sua vida pela igreja. Assim, diz lá, o marido tem que dar vida pela sua mulher, né? Jesus foi fiel, Jesus ofereceu graça, Jesus foi fiel e perseverante até o fim. Assim também devamos ser nós, porque o reflexo do casamento tem que ser o reflexo do próprio Jesus, sabe? E o amor de Cristo é então o reflexo de um amor conjugal verdadeiro. Então, olhe para Jesus, olhe para o exemplo, olhe para a fidelidade de Jesus, que não abandonou a sua igreja e foi fiel até o fim. Concluindo, eu quero deixar de novo alerta aqui para o alto custo de um divórcio. Quem se divorciou aqui sabe da dor. Então, meus amigos, essa mensagem aqui, tome como uma mensagem de agravo, de temor, mas de amor. Não uma mensagem de condenação, mas uma mensagem preventiva para todos nós. Porque, meus amigos, abre por favor Provérbios 6, 32, 33. Eu vou ler só mais alguns versículos. Mas todo homem que comete adultério, olha como diz a Bíblia, não tem juízo. Não tem noção do que está fazendo. Todo aquele que assim procede a si mesmo destrói. Porque tinha uma aliança, era uma só carne. Vai mais um versículo, por favor. Sofrerá esse homem que comete adultério. E quando você vê homem, você pode colocar a mulher, né? Sofrerá ferimentos e vergonha. A sua humilhação jamais se apagará. Largou a família, foi infiel. Rompeu um pacto, rompeu a aliança. Malaquias 2,16, por favor. Eu, o Senhor ali, né? Odeio o divórcio. Se você quer saber uma coisa que Deus odeia, está aí, declarada. Diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Olha aí, não sejam infiéis. Está vendo a chamada? Se o mundo interpreta assim, a fidelidade é normal, o que os olhos não veem, o coração não sente, esse é um ditado comum, Deus não vê assim, Deus vê, está tudo escrito, Deus não precisa de prova para fazer isso, está tudo gravado e um dia do julgamento nós vamos nos assentar perante Ele e prestar conta de toda a nossa vida. Então veja que Deus fala o divórcio como uma violência, isso é uma violência, você está ferindo, você não tem noção. Apocalipse 22 agora, 15, por favor. Veja a gravidade de novo o tema. Ficam fora da Nova Jerusalém, da nossa habitação eterna prometida, os que praticam feitiçaria. Aí você fala, feiticeiro vai mesmo para o inferno. Mas os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, que você também vai concordar, rapidinho. Os idólatras, talvez todo mundo concorde, e todos que amam e praticam a mentira. Então, é como se não vai entrar. Se isso não te causa mais temor, o que pode ser que a Bíblia está falando mais? Salmo 2 fala para a gente temer e tremer diante de Deus, né?
Aí você pode falar assim, mas o temor não é medo. Eu costumo dizer, um pouquinho de medo não faz mal a ninguém. Por que eu não meto a mão no fogo? Porque eu tenho medo de me queimar. Então eu não meto, está o fogo aceso, eu não chego perto. Isso também é bíblico. Quando fala da prostituição, fala, foge, sai correndo. E a gente tem um exemplo de José, que quando a mulher se desnudou querendo ter relações sexuais ilícitas, ele fugiu. Né? Então, eu não posso falar diferente, nenhum de nós aqui, pastores, podemos pregar o que a Bíblia não diz. E você sabe que poucos temas produzem tanta dor, tanta confusão e tensão no meio da igreja no dia de hoje, como a gente vê, infelizmente, até lideranças desviando aí. E há pessoas que são feridas, e a ferida às vezes fica pela vida inteira, e você responde por você. E as feridas que você provoca nos outros podem ser superadas ou não. E podem impedir elas de viver uma graça maior com Deus. E fora o cônjuge, essa repercussão do divórcio não é só o cônjuge que atinge toda a família, atinge os pais da família, atinge os filhos. E as crianças, é comprovado que sofrem, passam por ansiedade, têm atraso escolar. Há um custo emocional enorme que não é só no cônjuge. Então, você tem que parar de olhar para si mesmo e achar que só você tem que ser feliz. Há um custo afetivo enorme, de culpa. E muitas crianças se sentem órfãos, de fato. E tem um sentimento de derrota. Na psicologia se vê isso. E aí, muitas manifestam até tendências agressivas na sua infância. E é comprovado que os lares que se divorciaram, ocorre mais, gravidez na adolescência, de desvirtuamento sexual na adolescência, então, e por consequência, gravidez em lares separados do que em famílias estruturadas. Então, isso é muito grave. Concorda comigo? O extremo da banalização que permite um novo casamento não é bíblico. E também ignorar as cláusulas bíblicas, eu estou indo além do que a Bíblia falou. Mateus 19 nos volta ao princípio de Deus. Deus é santo, Deus é Deus de aliança. E a sua aliança tem que ser refletida no reino e no casamento. Nessa geração hoje, tão louca como a gente vive, nós somos chamados à fidelidade e sermos exemplos de fidelidade para a sociedade. A gente sabe que ai daquele por quem vier o escândalo. Nessa geração, então, tão relativizada, não sejamos nós maus exemplos ou escândalo para outros. Cristo chama a gente ao centro, ao retorno do propósito original. Sabe? Então, se você está cansado, é normal. Se você está vivendo crise, procure ajuda. Procure, nós os pastores nos disponibilizamos para orar com vocês, para orientar no sentido. Procure também ajuda psicológica, desde que seja com gente boa, cristão, que tenha visão bíblica, porque muitos psicólogos são muito loucos e vão orientar o que eles acham melhor. Mas a gente está vendo aqui que o casamento tem que ser um lugar de, como é que eu posso falar, de busca constante, de luta, para mantê-lo nos momentos de dificuldades. Então, devemos orar juntos, devemos perdoar constantemente, perseverar e proteger a aliança. A aliança não é só esse anel aqui, isso aqui é um símbolo de continuidade que não tem fim, por isso que foi adotado. Você não sabe o início, o fim. Assim deva ser o casamento. Então, meus irmãos, não tome medidas por emoção. Cuidado com as palavras. Você, enquanto não fala, você domina. Depois que você fala, você é dominado. E às vezes eu vejo como a minha fala não deveria ter sido feita, porque eu sou pecador igual a todos vocês. Cuidado, né? Procure aconselhamento piedoso e lute pela reconciliação até o fim, antes de ter uma ruptura completa. E
que não seja você o pivô a causa de uma separação. Eu lembro que o que Deus uniu, não separe o homem. E para concluir, de fato, né, Jesus fala no Sermão da Montanha. Todo aquele que ouviu o ensino dele, né, e aprendeu e não pratica, ele compara com uma casa, como aquele tolo, né, que construiu uma casa sobre o quê? A areia. E logo deu vento, a chuva, os problemas, as circunstâncias, e ela ruiu. E foi grande a sua ruína. Minha oração aqui, que as nossas casas não sejam lugar de ruína, que não seja lugar de grande queda. Se você está entendendo a Bíblia, está entendendo, buscando entendimento e pedindo a Deus agora, tem graça suficiente para te ajudar a seguir em frente. Tem graça suficiente para te ajudar a perdoar. Tem graça suficiente para você ser uma bênção na vida do seu cônjuge. Porque todo aquele também que ouve o ensino de Jesus e o pratica, ele fala, considera como aquele que construiu um homem sábio uma casa sobre a rocha. E a mesma intempérie, as mesmas dificuldades que vieram sobre aquela casa que estava sobre areia, vieram sobre ela e ela não ruiu, porque estava firmada numa base sólida. E essa base é Jesus. Amém? Quantos entenderam?